Glória a Deus, já sabe os irmãos com a paz de Cristo, para a glória do Senhor. Momento da milagre, momento da palavra. Já quero agradecer os irmãos que têm compartilhado o vídeo, que têm deixado o seu like, que têm deixado o seu comentário. Peço para os irmãos que possam compartilhar com mais 10 pessoas, para a glória do Senhor. Que o nome de Deus possa ser exaltado e glorificado, e cada vez mais nós possamos aplicar essa palavra sobre as nossas vidas, e o nome de Deus possa ser louvado e glorificado. Hoje eu quero estar fazendo a leitura de 2 versículos bíblicos, e alguns mais, para que possamos cada vez mais ter uma compreensão melhor dentro da palavra do Senhor. Quero estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 41, versículo 51 e versículo 52. Fala de 2 filhos que José teve no Egito, para a honra e glória do Senhor. E chamou José ao primogênito Manassés, e disse Deus: me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um texto bastante conhecido. É um texto que se encontra aqui em Gênesis, é um texto a qual fala de José. José, aquele sonhador. E o mais tremendo que a Bíblia nos fala é que José é o filho da velhice de Jacó. Jacó, para quem não sabe, é um dos patriarcas, porque a Bíblia fala que Deus gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou os 12, representando as 12 tribos de Israel. Rubi, Simeão, Levi, Judá, Zebulão, Dan, Naphtali, José, Benjamim, os 12, representando 12 tribos de Israel. Mas o mais tremendo é que José foi o filho da velhice. José foi o filho a qual Jacó teve com Raquel. Raquel era a mulher a qual Jacó amava. Raquel foi uma mulher a qual Jacó trabalhou 14 anos por ela. Eu quero chamar a tua atenção, porque a Bíblia é bem clara, ela fala de José. José é o filho da velhice de Jacó. José é um filho mimado. A Bíblia nos fala que que Jacó, ele faz uma túnica colorida, e naquele princípio era de costume, tudo era adicionado para o primogênito, que era Rubens, mas a Bíblia fala que Jacó, ele faz essa túnica, ele entrega a José. José é o filho da velhice, José era mimado, Jacó, eu creio que Jacó amava aquele menino de uma maneira diferente, e o nome de Deus possa ser louvado e glorificado. Mas o mais tremendo que a Bíblia fala que José, o próprio Deus, ele dá 2 sonhos para José, e a Bíblia fala que José, quando tem esses 2 sonhos, primeiro ele conta aos seus irmãos, a qual está registrado. Quando nós lemos a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 7, fala da seguinte maneira: José contando o sonho, estávamos atando um feixe no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam, se inclinava ao meu feixe. José conta esse sonho, e José tem outro sonho e conta na presença do pai. A Bíblia fala: e tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. E quando contou o seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivesse? Viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante a ti? A Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que os irmãos, quando houve o primeiro sonho, eles não aceitaram, porque fala de inclinar. Eles entenderam que ia ter uma autoridade sobre a vida de José. E a Bíblia é mais tremenda, que José, quando conta o segundo sonho, até Jacó repreende José, porque Jacó, ele também tinha experiências com Deus. Deus se revelava a Jacó também através de sonhos. Jacó tinha experiências com sonhos com Deus também. Mas o que me chama a atenção, a Bíblia é bem clara, este era um menino de 17 anos, era um menino a qual se encontrava na casa do pai, era um menino mimado, era um menino a qual ainda não tinha experiências com Deus, era um menino a qual ainda não interpretava sonhos de Deus, sonhos espirituais da parte de Deus, ou seja, era um menino que estava na casa do pai. Mas a Bíblia é bem clara, a Bíblia fala que Jacó, ele chama José, a qual ele fala: ei José, vai ter notícia dos seus irmãos a qual estão apacentando o rebanho. A Bíblia fala que José vai ao encontro dos irmãos. Quando ele chega no campo, eles não encontram os seus irmãos apacentando, mas sim um homem, a qual a Bíblia não traz genealogia nenhuma. Mas este homem fala para José: os teus irmãos foram para Dotã. Dotã é um lugar de boa pastagem. A Bíblia fala que Dotã também é um caminho para o Egito. Mais tremendo, a Bíblia nos relata que José,
ele vai de encontro com os irmãos. E a Bíblia fala que de longe, quando os seus irmãos o vê, começa já a conspirar contra José. Lá vem o sonhador. É desta maneira, porque aqueles que conspiram contra a tua vida, aqueles que conspiram contra a minha e a tua vida, são os irmãos que estão ao redor. São os irmãos que muitas vezes conhecem o teu sonho. São os irmãos que muitas vezes conhecem o seu caminhar. É aqueles que têm acesso à mesa. São esses que conspiram, são esses que traem. A Bíblia nos fala que um amigo íntimo da parte de Jesus, aquele que ceiou com ele, aquele que comeu a ceia, a última ceia com Cristo, que comeu do prato de Cristo ali, mas foi aquele que traiu Cristo, aquele que traiu com um beijo, aqueles que conheciam o acesso, amado. É aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão à tua mesa, amado. São esses que vão te trair. Mas o mais tremendo que o texto bíblico nos ensina, amado, que aqueles, os irmãos, conspirava contra o José, queriam acabar com a vida dele, queriam matar. A Bíblia fala que Rubens, o primogênito, advém, eles falam, não, ele é nosso sangue, o próprio sangue nosso, não mataremos o menino. Mas a Bíblia é tremenda, que eles tramam contra o menino. A Bíblia fala que quando José chega, eles tiram a túnica de José, ele pega aquele menino de 17 anos e joga numa cisterna, e o mais tremendo que eles ficam ali de cima, comendo pão e zombando de José. E o mais tremendo que nesse exato momento vem uma caravana de medianista que ia em caminho do Egito. A Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que os irmãos, eles tiram José da cisterna e vendem por 20 ciclos de prata. E o mais tremendo, a Bíblia nos relatando José, um menino de 17 anos, a qual os irmãos vendem como escravo. Aqueles que estavam ao redor, aqueles que conheciam, aqueles que sabiam que era somente um menino. Era um menino de 17 anos, mas era um menino a qual tinha um sonho da parte de Deus. Era um menino a qual tinha um projeto de Deus sobre a vida dele. Mas o mais tremendo que os irmãos pensando, agora acabamos com ele, agora acabamos com o sonhador, vendemos como escravo para o Egito. O mais tremendo que os irmãos deles, na verdade, eles estavam impulsionando a José. Estavam impulsionando José a viver algo sobrenatural, para viver um projeto da parte de Deus. Muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, aquele que nos trai, aqueles, amados, que estão ao nosso redor, que conhecem sonho, conhecem projeto, nos trai. Eles estão pensando que estão acabando com os sonhos, com os projetos de Deus, mas na verdade estão impulsionando a viver os projetos de Deus. É bíblico, amado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais tremendo que a Bíblia nos ensina, quando José, ele vai parar lá no Egito, num lugar, num país idólatra, e o mais tremendo que a Bíblia fala que Potifar compra ele como escravo. E o mais tremendo que a Bíblia fala que Deus era com José, porque ali Potifar, quando entrega a casa, tudo que tem na mão de José, Deus o abençoou, a casa do Egito, de uma maneira tremenda, porque Deus era com José. José se tornou próspero no Egito. E o mais tremendo que a Bíblia nos fala, que o próprio José, a mulher de Potifar querendo se deitar com ele, ele não queria, ele não permitia, porque José era fiel a Deus. José tinha princípios da parte do Senhor, ainda que ele esteja no Egito, mas o Egito não estava em José. José era fiel ao Senhor. E o mais tremendo que a Bíblia nos relata, quando nós lemos o texto bíblico, a palavra de Deus fala que as vestes de José ficou nas mãos da mulher de Potifar, a qual José saiu correndo. Mas o mais tremendo que José, a mulher, quando conta a Potifar essa grande mentira, a Bíblia fala que José, ele vai parar num presídio, num lugar de dor, num lugar de aflição, num lugar de angústia, mas Deus era com José. Deus era com José. E o mais tremendo que a Bíblia nos ensina, que José, ele se torna governador do Egito. É aquele a qual Deus coloca como governador do Egito. Mas o mais tremendo, a qual fiz leitura, a qual fala que José, lá no Egito, no lugar de aflição, ele teve 2 filhos, a qual ele dá 2 nomes, 2 significados da palavra do Senhor, a qual quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Manassés e Efraim. Manassés, e Deus me fez esquecer da casa do meu pai. E Efraim, e Deus me fez crescer na terra de aflição. Que eu quero dizer nesse exato momento, é neste lugar que Deus vai se prosperar. Ainda que os seus irmãos te traem, ainda que os seus irmãos te vendam, é projeto de Deus. Na verdade, os irmãos estão impulsionando viver o sobrenatural de Deus. Aprenda isso. Para José chegar como governador do Egito, teve que passar pelo processo, teve que ser vendido, teve que ser traído, amado, teve que ser caluniado. Mas a Bíblia é tremenda, porque
porque os projetos de Deus são maiores. Este era um projeto de Deus que estava sobre a vida de José, para guardar toda uma nação, todo um povo, amado. Todo um povo ao qual já tinha uma promessa da parte de Deus sobre a vida de Abraão, ao qual declarou a Abraão que o teu povo seria escravo num país estrangeiro